Quero saudar a santa e amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos, aprendendo mais da palavra e os ensinamentos do nosso Senhor. Eu sou William e nós estaremos juntos, iniciando hoje a exposição e os ensinos da carta do apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo aos Colossenses. Será um capítulo por semana e ao término de 4 semanas nós finalizaremos esse estudo. Além de comentarmos o panorama bíblico, nós também veremos qual a finalidade dessa carta, quem a escreveu, onde, quais os objetivos e os propósitos que Deus tinha para as nossas vidas. Além de tudo isso, eu quero incentivar você a mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta e principalmente prepare o seu coração para a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, eu quero que você nos ajude se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, curtindo e comentando. Isso nos ajudará à divulgação do vídeo. Também peço que você compartilhe, se você assim julgar que esse conteúdo ele é edificante na sua vida ou ele possa ser edificante na vida de alguém. Amém? Vamos ao estudo? Vamos contextualizar um pouquinho o que essa carta de Paulo aos Colossenses quer dizer. Aquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas no dia de hoje. Bom, falando um pouquinho sobre a carta, o apóstolo Paulo ele vai passar pela Ásia, onde ele evangelizou toda aquela região. A palavra de Deus diz que de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Isso relata o livro de Atos. Você vai conseguir entender melhor lendo as passagens de Paulo em Atos 18 até 21, que vai contar um pouquinho com detalhes dessa viagem missionária que a palavra de Deus era pregada nessa região e que ia crescendo o número de fiéis, de mesmo modo a continuação do ministério de Paulo. Depois de algum tempo, Paulo preso em Roma, aconteceu que naquela região onde Epáfras, um cooperador, nós vamos estudar sobre isso, que cuidava daquela região, se depara com falsos ensinamentos, surgindo naquela região heresias, doutrinas de culto a anjos, astrologia e alguns rituais que todos esses fogem do que nós conhecemos como uma doutrina bíblica. Então Epáfras busca em Paulo que através das cartas que os advertissem a respeito desses falsos ensinos e fazê-los lembrar da verdade do evangelho que já haviam recebido da parte do qual já viviam. Permanecermos firmes naquilo que aprendemos do Senhor. Isso é uma passagem que se encontra em Timóteo. A palavra nos traz um alerta para a existência de falsos mestres que tentam mudar a doutrina do Senhor. Se nós trazermos para os nossos dias, nós vemos que isso acontece. Pessoas tentando incessantemente mudar aquilo que nós recebemos de mais sagrado e ajustar a palavra de Deus para a nossa vida atual. Mas nós precisamos nos permanecer firmes na convicção daquilo que recebemos do Senhor. Por isso, a escolha de iniciarmos por essa carta. Precisamos estar mais próximos a Deus para discernirmos essas tais situações. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais sensível nós estamos em discernir o pecado e lutar incessantemente contra ele. Quanto mais longe nós estamos de Deus, menos sensíveis estamos em discernir o certo do errado. De modo que fica mais natural a minha convivência com o pecado. Então a finalidade dessa carta é enfatizar Cristo como cabeça da igreja e somente Ele a suficiência. Nós vamos aprender um capítulo por semana. No capítulo 1 nós vamos dividir em 5 partes. A primeira parte nós vamos falar da tradicional saudação à igreja que Paulo faz em suas cartas. Depois nós vamos falar da alegria que ele tem pelo ministério local, seguido pela oração pela igreja, a grandeza e a supremacia do Senhor, e no quinto e última parte nós vamos falar do ministério e os combates
de Paulo pela igreja. Pegue a sua Bíblia, vamos iniciar a leitura do versículo 1 e o versículo 2, que nós falaremos da tradicional saudação de Paulo à igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos, em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre se refere a apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Isso em todas as cartas nós veremos essa saudação. Isso porque Paulo queria se apresentar e enfatizar o seu ministério. Apresentar-se é comum quando nós enviamos uma carta. Mas enfatizar o seu ministério, isso acontece porque alguns da época não davam crédito à pregação dele. Que esses mesmos caíram por terra, porque sabemos da fidelidade desse homem na obra do Senhor. Mas sobre o ministério de Paulo nós vamos deixar para falarmos em um outro estudo. Afinal, você pode comentar nos nossos vídeos indicando algum estudo que você gostaria que nós aplicarmos. É só deixar um comentário que nós vamos elaborar e compartilharemos com vocês. Além da saudação, temos pontos importantes que nós precisamos enfatizar. Por mais que sabemos que a igreja em Colossos estava sofrendo por essas doutrinas e heresias, ainda assim Paulo considera irmãos os que estão ali. Por isso o termo santos e fiéis. Esse termo santo quer dizer que estamos santificados na obra do Senhor. Você não pode ser reconhecido como um cristão simplesmente pela não prática mundana ou pelo fato de não consumirmos tais práticas. Você se torna cristão pelo seu novo modo de viver, quando os seus atos são santos. Por isso a origem desse termo. Então Paulo acredita na manutenção da sã doutrina. Portanto, ele enfatiza irmãos e fiéis. Na parte 2, nós vamos falar sobre a alegria de Paulo pelo ministério local. Os versículos de 3 a 8. Vai falar principalmente da fé, do amor e da esperança que nos está reservada no céu. E vai apresentar um pouco do que nós falamos, o importantíssimo cooperador Epáfras, o pastor local daquela região. Vamos ler. Versículo de 3 a 8. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Vamos entender essa parte, essa segunda parte do capítulo. Graças damos a Deus por Jesus Cristo, orando sempre por vós. Nas cartas você vai ver que Paulo sempre faz menção e ora pelas igrejas, ora pelo próximo. E aqui nós trazemos para os nossos dias. Às vezes nós oramos somente por nós não oramos para os nossos irmãos e muito menos pelos ministérios dos nossos amigos e irmãos que estão ao nosso redor. Precisamos sempre dar graças a Deus e orar sempre pelos ministérios e pelos nossos irmãos que estão firmados e cumprindo o seu propósito e a sua obra. Desde que ouvimos falar da vossa fé e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho.
Quando a palavra ela é pregada de forma sincera, justa, ela gera em nós uma fé em Cristo, ela gera em nós o amor um para com os outros e ela gera em nós a esperança de chegarmos no nosso tempo, nós estarmos em glória com o nosso Jesus. Portanto, a importância de pregar a palavra da verdade do Evangelho, para que isso seja frutificado e também nos dias atuais e no tempo futuro, que a palavra continue firme e fiel aos santos. Então gera fé, amor e esperança quando é se pregado a verdade do Evangelho. No versículo 7, Paulo ele vai explicar que eles aprenderam tudo isso com Epáfras, o cooperador fiel, um ministro de Cristo, e qual Epáfras declarou a Paulo o amor que eles tinham no Espírito. Então, a importância aqui de cooperarmos com a obra. A importância aqui de um servo, de um ministro que cuida dessa igreja em Colossos. E nós vamos entender nos capítulos seguintes que além da igreja em Colossos, haviam igrejas ao redor daquela cidade, que ficava situada perto de Éfeso, onde Epáfras também cuidava e doutrinava com a palavra do Senhor. Então, a parte 2, a importância da oração uns para com os outros, gera o amor à igreja, a fé, a esperança e o amor para a nossa vida eterna. E a cooperação e a fidelidade de Deus uns para com os outros. Vamos para a terceira parte, onde Paulo vai interceder ou vai orar pela igreja. Versículos de 9 a 14. Nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus, vivermos de forma digna, fortalecidos pelo poder de Deus, para sermos gratos tudo aquilo que o seu Filho, que o nosso Senhor fez por nós. Vamos à leitura. Versículo 9 ao versículo 14. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. É uma das orações mais lindas que nós podemos ver durante as cartas. Paulo aqui, ele vai explicar, ele vai novamente citar como incessantemente ora, para que todos eles possam se encher do pleno conhecimento de Deus. Para que quando eles tiverem o pleno conhecimento de Deus, eles possam ter a sabedoria e o entendimento espiritual. Andarmos dignamente diante de Deus só é possível quando nós o conhecemos, quando nós buscamos do alto essa sabedoria e esse entendimento espiritual. Por isso, no versículo 10, ele vai dizer, para que possais andar dignamente, agradando a Deus e frutificando. Termos o conhecimento, a sabedoria e o entendimento espiritual, nós conseguimos andar dignamente diante do Senhor. Por isso, nós vamos automaticamente agradar e frutificar, crescendo cada vez mais na obra e no conhecimento de Deus. Para que sim nós possamos ser fortalecidos
na sua glória, para que nós tenhamos longanimidade em alegria. Teremos longanimidade em nosso ministério. E sejamos gratos ao Pai, a Deus, que nos fez idôneo para participar da herança, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para um reino de luz, em quem Jesus nos mudou e nos remiu e nos proporcionou a redenção pelos nossos pecados, pelo seu sangue, para que assim nós possamos nos remir de todas essas más obras e pudéssemos viver de forma digna diante do Senhor. Para termos conhecimento de Deus, nós precisamos buscar. Nós precisamos viver de forma digna, porque só vive de forma digna quem busca do alto a sabedoria. Para nós sermos fortalecidos pelo poder de Deus, dando graças ao que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fez por nós, para nós termos a remissão dos nossos pecados e nós termos a possibilidade da nossa vida eterna. Até aqui, nós entendemos na exposição que Paulo orou, Paulo buscou e disse que a importância dos ministros pregarem a fé em Cristo, o amor e a esperança, para nós podermos viver a palavra da verdade do Evangelho. E também precisamos buscar conhecimento, sabedoria espiritual, para que assim possamos andar dignamente diante de Deus, para nós frutificarmos e nós crescermos na obra do Senhor, dando graças a tudo que Jesus fez por nós. E a grandeza do Senhor, a quarta parte. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23, que vai nos falar sobre a supremacia do Senhor, Jesus como cabeça da igreja, e antes como nós andávamos na carne, e agora como nós devemos andar. Vamos à leitura. Versículos de 15 a 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas más obras. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura em que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui ministro. Versículos para nós entendermos de 15 a 17. Vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Antes, todas as coisas subsistem por ele. Aqui, Paulo, novamente, ele está indo e pregando o contrário àquelas heresias que eles haviam aprendido ou estavam ouvindo, de culto a anjos. Então, Paulo, de 15 a 17, além dele falar da supremacia do Senhor, ele vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor de toda a criação. Tudo subsiste através dele.
Nos versículos de 18 a 20, ele vai explicar quem é esse Senhor da criação. Deus, sendo invisível, se fez visível em Jesus. Por isso ele é o cabeça do corpo, que é a sua igreja. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse todas as coisas, havendo através de sua cruz, pelo sangue derramado, que nós pudéssemos se reconciliar, tanto as coisas que estão na terra, e termos acesso às que estão nos céus. De 21 a 23, ele vai explicar e vai dizer esse panorama, que nós antes andávamos como inimigos de Deus, praticando más obras, vivendo sobre a nossa mente carnal, como uma conduta inesculpável. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos por nossas más obras. Agora, contudo, nós nos reconciliamos em Cristo, que é a nossa justiça, o nosso Salvador, para nós apresentarmos diante dele santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que nós permanecermos com a nossa constância espiritual, com a nossa esperança do verdadeiro Evangelho, para nós continuarmos com essa pregação e essa segurança que nós temos em Jesus. Se nós permanecermos fundados e firmes e fundamentados na palavra, nós não vamos nos afastar do Evangelho. Lembra que na segunda parte nós falamos de fé, amor e esperança, para vivermos a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho. Mas para nós continuarmos com essa constância em vivermos a verdade do Evangelho, nós precisamos incessantemente ser constantes. Nós não podemos andar cocheando em dois pensamentos. Por ora estamos andando de forma digna diante do Senhor, por ora estamos tendo uma conduta que não é uma prática cristã. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos sendo inimigos de Deus. E nós precisamos ser amigos de Deus, alienado às suas vontades, alienado na segurança que nós temos na nossa vida eterna. Na quinta e última parte do nosso estudo, Paulo vai explicar o seu ministério e os combates que ele tem pela igreja. Vamos à leitura, do versículo 24 até o versículo 29. Nós vamos falar sobre o trabalho e o combate de Paulo. Versículo 24. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida, para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Glória a Deus. Bom, o trabalho de Paulo aqui, ele diz que ele se alegra no sofrimento que ele tem pela igreja de Cristo. Ele se alegra em padecer por aqueles que ele precisa pregar o evangelho. Por isso que ele diz: regozijo no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o sofrimento e doar-se para a igreja de Jesus. Esse é o mistério. Esse é o ministério de Paulo, que ele diz que foi feito ministro segundo a responsabilidade que foi concedida para pregar a palavra de Deus.
e esse mistério que esteve em oculto durante os séculos passados, ou seja, no Antigo Testamento, mas que agora foi manifesto para os santos através de Jesus. Então Deus quis que nós reconhecêssemos e nós conhecêssemos essas riquezas desse mistério entre os gentios, que é Cristo, a vossa esperança. Ou seja, não só os judeus teriam acesso à palavra, que os gentios, que eram o povo em Colossos, na região de Éfeso, e também nós, que foi do agrado de Deus que nós reconhecêssemos esse mistério de Deus, que é a nossa esperança na nossa glória eterna. Por Paulo, que é conhecido como apóstolo dos gentios. Por isso que ele se instrui a anunciar, a ensinar, a admoestar a todo homem a verdadeira sabedoria, para que nós possamos nos apresentar homens perfeitos em Cristo. Por isso que ele incessantemente trabalha como um obreiro fiel, combatendo o bom combate e operando através da vida dele a eficácia de Cristo. O combate aqui, o sofrimento aqui é pelas dores e para permanecer e manter a igreja santa do Senhor de pé. Por isso, essa abertura, esse primeiro capítulo, entendermos que a nossa suficiência é o Senhor, que nenhuma doutrina, nenhuma heresia, nenhuma outra forma de adorar a Deus é necessária, a não ser aquilo que o Senhor nos mostrou em suas Escrituras. Que nela nós cremos de Gênesis e Apocalipse, e nela nós incessantemente fazemos menção a vivermos de uma forma justa, íntegra e reta, porque antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós estamos enraigados como santos e fiéis no seu Evangelho, na sua boa nova, que é o seu Filho Cristo Jesus. Para nós finalizarmos hoje, vamos repassar rapidamente o que nós falamos. Saudação, a ação em graças que Paulo diz pela fé, amor e esperança em continuarmos levando a verdade do Evangelho. A oração para nós buscarmos o conhecimento e a sabedoria do alto, para vivermos dignamente diante do Senhor, para que assim possamos agradar a Deus e darmos bons frutos, nos fortalecendo cada vez mais na graça e na redenção que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele é a imagem do Deus vivo. Nele foram feitas todas as coisas, e Ele é o cabeça da igreja. Que antes nós éramos estranhos, mas hoje somos conhecidos como seus filhos. Que nós precisamos combater o trabalho e nós precisamos viver o nosso ministério de forma digna, porque nós sofremos em nossa carne as aflições que Cristo sofreu por nós na cruz. Que nós possamos nos alegrar nessas dores e possamos reconhecer e viver de forma íntegra e fiel, admoestando e ensinando a todo homem a verdade absoluta da palavra de Deus, para nós vivermos de forma íntegra e perfeitos em Cristo. Esse foi o primeiro capítulo. Essa foi a primeira parte da nossa apresentação da carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo seguinte, no capítulo 2, nós vamos ver as advertências sobre essas falsas doutrinas que haviam sobre aquela região. Eu te espero semana que vem para nós continuarmos juntos, expondo essa carta e entendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Eu sou William, nós somos da comunidade cristã Kadosh e esse é o projeto e é o propósito Expondo as Cartas. Que Deus abençoe e lhe conceda infinitamente graça e misericórdia. Até a próxima.